Olá, esse vídeo é uma produção de estudantes do curso de Ciências Biológicas da USP para a disciplina de Diversificação e Biogeografia da Biota Neotropical. O trabalho abordará o tema do Canal de Drake, a fauna e flora da Antártica antes e depois da abertura do canal. Bom, e o que é o canal? O Canal de Drake conecta o sudoeste do Oceano Atlântico e o sudeste do Oceano Pacífico e se estende pelo Oceano Antártico. Ele fica situado entre o sul da América do Sul e a Antártica, mais precisamente entre Cape Horn, o ponto mais ao sul do arquipélago da Terra do Fogo, pertencente ao Chile, e as Ilhas Shetland do Sul, o ponto mais ao norte, pertencente à Antártica. A passagem possui uma largura de aproximadamente 650 quilômetros e é considerada a distância mais curta entre a Antártica e as outras terras continentais do mundo. Em relação à passagem, há apenas as pequenas ilhas Diego Ramírez situadas em sua extensão. Não existem outros pedaços de terra na mesma latitude que a da passagem de Drake, o que permite que a corrente circumpolar antártica, que dá a volta no continente, circule livremente, resultando em um fluxo de cerca de 600 vezes o do rio Amazonas. Mas e como esse canal surgiu? As regiões da América do Sul e da Antártica já foram unidas geograficamente no passado. Porém, há aproximadamente 25 milhões de anos atrás, durante o Cenozoico, através dos movimentos das placas tectônicas sul-americana e antártica, esses dois pedaços de terra foram separados. Através de pesquisas, foi descoberto que a abertura do canal de Drake afetou a temperatura do hemisfério sul, provocando uma queda de 3 graus Celsius, enquanto o hemisfério norte teve suas temperaturas aumentadas em 3 graus Celsius. Com a abertura do canal de Drake, o Oceano Antártico hoje representa um importante ecossistema marinho. A presença da corrente circumpolar antártica exerce um papel importante, sendo responsável por uma separação de águas com diferentes temperaturas. A existência dessa corrente é responsável pelo evento de especiação por vicariância que ocorreu nas espécies marinhas desta região. Essa corrente cria uma diferenciação de temperaturas, dificultando o estabelecimento de espécies de águas mais quentes do norte em águas mais próximas à Antártica e vice-versa, visto que a temperatura pode variar mais de 6 graus Celsius em um espaço relativamente curto. E como é a flora dessa região? Pesquisas recentes mostram que antigamente, aproximadamente 90 milhões de anos atrás, durante a Era Cretácea Média, um dos períodos mais quentes dos últimos 140 milhões de anos, possivelmente em decorrência de uma erupção vulcânica que teria aumentado os níveis de CO2 atmosféricos, causando um aumento global da temperatura. Uma antiga floresta tropical e úmida existia na Antártica. Foram encontrados restos de raízes intactas, pólen, samambaias e restos de plantas com flores embaixo das camadas de gelo, o que aponta para a existência de uma floresta tropical temperada antigamente. Essa é uma simulação de como seria o ambiente naquela época. Porém, o clima atual da Antártica não permite a formação de uma extensa vegetação. A combinação de baixíssimas temperaturas, solo de péssima qualidade e falta de luz solar inibem o crescimento das plantas. Tendo isso em vista, a vegetação do continente é pouco diversa e limitada em sua distribuição. Existem aproximadamente 100 espécies de musgo, 25 espécies de hepáticas e apenas 2 espécies nativas de angiospermas. Essas espécies de angiospermas são de pequeno porte e se localizam todas na Península Antártica, o local mais ao norte e com as temperaturas menos frias do continente, e seu crescimento é restrito a algumas semanas de verão durante o ano. Além disso, podemos ver através de registros que havia uma maior distribuição de organismos fotossintetizantes no continente antártico antigamente, e que hoje as espécies ficam mais limitadas. Por exemplo, uma espécie de diatomácea, que são algas microscópicas, ocupava os lagos do leste do continente antártico, enquanto hoje ela está restrita à região subantártica, que são as águas ao redor do continente. E quanto à fauna da região? Essas diatomáceas, presentes na região subantártica, compõem o fitoplâncton da região, que serve de alimento para os invertebrados crios, importante consumidor primário que dará sequência à teia alimentar que ocorre na região. O crio antártico é uma das espécies mais abundantes do mundo e acumula uma biomassa de 500 milhões de toneladas, sendo assim, em termos de biomassa, a espécie animal mais bem-sucedida do planeta.
Esse crio serve de alimento para as espécies de baleias da região, como a baleia azul, uma das 7 espécies que habitam o Oceano Antártico. Outros invertebrados também habitam tais águas, como moluscos cefalópodes, como a lula colossal e moluscos bivalves. Além disso, equinodermos, como o ouriço do mar, também são encontrados na região. Já dentro do grupo dos vertebrados, temos mais de 320 espécies de peixes que habitam o Oceano Antártico. 90% dessas espécies fazem parte de 3 grandes famílias: a família dos snailfishes, dos eelpouts e dos codfishes. Além dos peixes, temos mamíferos na região. Temos 7 espécies de pinnipeds, animais do grupo das focas, lobos marinhos e elefantes marinhos. A menor espécie encontrada na Antártica é o lobo marinho antártico, que pode pesar apenas 150 quilos, enquanto a maior espécie, o elefante marinho do sul, pode chegar a pesar 4.000 quilos. Outras 2 espécies da região são a foca caranguejeira, que vive em colônias de reprodução, e a foca leopardo, que tem hábitos solitários. Todas as espécies de pinnípedes da região passam grande parte do tempo no gelo, lugar em que elas não têm predadores naturais e vão para a água principalmente para caçar alimento. Outro vertebrado que habita o continente são as aves. Com 61 espécies presentes na Antártica, temos 3 principais famílias que são as mais ricas em espécies, cuja sua distribuição engloba o continente. A terceira família mais rica em espécie é a qual o albatroz gigante faz parte, enquanto a família mais rica em espécies é a qual a grazina mosqueada pertence. A segunda família mais rica em espécie é a dos pinguins, que contém 9 espécies, como o pinguim imperador e o pinguim de Adélia. Apenas uma das 61 espécies de aves é endêmica da região antártica, que é a pepita do sul da Geórgia. Porém, a fauna do continente nem sempre foi essa. Não se sabe muito sobre a fauna antiga da Antártica, mas se sabe que animais como os listrossauros, Trinaxodon e Sinognathus, ancestrais dos mamíferos do grupo Synapsida, habitaram as terras antárticas no período Triássico, há aproximadamente 220 milhões de anos atrás. Além disso, representantes do grupo Saurópsida, ancestrais dos répteis, como o Procolofon, também habitou a Antártica. Essas imagens são representações de como tais animais seriam com base em registros fósseis. Concluindo, podemos ver que o surgimento do Canal de Drake resultou em uma diminuição das temperaturas antárticas, o que ocasionou diversas mudanças na fauna e na flora da região. Essas foram as referências usadas no vídeo e elas estarão na descrição. Muito obrigado por assistir!